A paz do Senhor Jesus. Vamos falar sobre uma característica básica de um cristão, que é falar a verdade e ser verdadeiro. Bom, Efésios capítulo 4, verso 17. Isso tem tudo a ver com santidade. Se eu quero ter uma vida santa, eu não somente devo abandonar os pecados exteriores de impurezas, bebedices, prostituições, mas eu também devo abandonar os pecados interiores, aqueles que nascem no coração do homem. Olha o que diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Vou até aqui. Quando está se falando de santidade para essa igreja, a igreja de Éfeso, sobre o entendimento dos gentios, a maneira que eles se entregavam aos sentidos, a vaidade, a dureza do coração, é interessante que, se eu ando conforme eles, ainda que eu confesse a Cristo, a minha conversão, a minha confissão de fé fica em dúvida, fica em xeque. O meu procedimento na fé deve ser coerente com a verdade que eu tenho aprendido em Cristo. Bom, e diz bem assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E eu quero ficar nessa parte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha só o chamado de Deus para o seu povo, através do escritor dessa carta. Pelo que deixai a mentira. Se eu estou em Cristo, eu preciso abandonar a mentira. Presta atenção que aqui não é Deus que vai tirar a mentira de mim. Aqui não é o Espírito Santo que vai tirar a obra de mim, a mentira de mim. Sim, eles nos auxiliam a sermos levados ao arrependimento. Só que a Bíblia aqui me diz: pelo que deixai. Abandone a mentira, decida abandonar a mentira na tua vida, decida abandonar a mentirinha, a mentirona, toda espécie de mentira. Às vezes a gente se engana: mas essa mentira não vai fazer mal a ninguém, não é por maldade, Deus sabe a intenção do meu coração. Não pode haver boas intenções que venham a justificar os nossos pecados, a justificar o nosso mau comportamento. É melhor assumir o risco em dizer a verdade e assim, às vezes, comprar inimizades na terra, do que falar a mentira e ser inimigo de Deus. Pois todo aquele que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se eu ando na mentira, automaticamente eu vou ter um inimigo à minha porta, chamado Deus. E o poder dele, contra a mão dele, ninguém consegue resistir. E falai a verdade, cada um com o seu próximo. Eu tenho a convicção que a nossa geração não somente ama mentir, como ama também ser enganado. Porque é incrível a facilidade que as pessoas se afastam de quem fala a verdade. É incrível a facilidade com que as pessoas hoje em dia, membros de igreja, irmãos na fé, se afastam e começam a ignorar pessoas que pregam a verdade, que corrigem e aconselham baseados na verdade, com franqueza, com sinceridade de coração. Eu passo também a perceber que as pessoas elas estão esperando um consolo, mesmo que esse consolo venha por meio de palavras enganosas, uma amizade enganosa, porque
É mais fácil as pessoas com que eu falei a verdade e fui direto pararem de falar comigo do que as pessoas com que eu pequei contra elas. Às vezes, com quem eu pequei contra elas, elas voltam até mim, me perdoam, a amizade continua, o vínculo continua, mas com aqueles que eu fui franco, aqueles que eu fui sincero, aqueles que eu fui transparente, geralmente acabam se afastando. Provavelmente também seja assim com você. Só que aqui eu não quero focar nas pessoas que se afastam de nós. Quero focar em nós para que a gente não deixe de falar a verdade ao próximo. Custe o que custar. Peraí. Aqui não está se falando de você expressar suas opiniões bobas e sem noção sobre a aparência, sobre o físico, sobre a estética de alguém. Aquelas pessoas meio sem bom senso que chegam na frente dos outros. Nossa, como você está magra, como você está gordinho. Não, essa palavra não está falando de manifestar opinião ao seu próximo. Está falando do meu comportamento ser um comportamento transparente no que diz respeito a minha santidade com Deus, a minha santidade em relação ao próximo, de eu não guardar amargura, de eu não guardar mágoas, de eu não guardar tristezas a respeito de alguém, de eu me resolver com muita facilidade. Nós deveríamos ter essa liberdade dentro da casa de Deus e no meio dos domésticos da fé de conseguir resolver os nossos conflitos uns com os outros, sem que isso gerasse qualquer perturbação. Porque essa, na verdade, é uma das características que nós poderíamos mais executar no nosso meio. Falar a verdade cada um com o seu próximo. Na verdade, em Provérbios vai dizer bem assim, que faltando lenha, cessa o fogo. E não tendo caluniador ou difamador, cessa-se a contenda. E aqui é um negócio interessante, que às vezes a mentira é uma lenha para que haja uma manifestação de fofoca, de calúnia, de difamação. Quando eu falo a verdade, eu posso estar apagando muitos fogos. Quando eu me resolvo com pessoas, quando eu resolvo situações que precisam ser resolvidas e não fico fuxicando pelos cantos, não fico lamentando pelos cantos, mas vou até o meu irmão e resolvo com ele o que eu preciso resolver. Bom, porque somos membros uns dos outros, ou seja, o que o escritor está querendo deixar bem claro é que a mentira que eu ando, quando eu me apego à mentira, eu não estou só prejudicando a mim mesmo, eu estou prejudicando o próximo, e quando estou prejudicando o próximo, isso também me prejudica. Quando eu estou em falta de santidade com o meu irmão, isso vai me prejudicar também, porque nós somos um só corpo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por que eu creio que o escritor deixou esse versículo? Porque às vezes, para falar a verdade ao próximo, os ânimos vão se alterar. Os ânimos vão causar no começo, quando você vai corrigir alguém, quando você vai falar a verdade para alguém, pode haver uma mudança de temperamento. Todavia, o conselho é: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ainda que se altere os ânimos, não ofenda ninguém. Vigie para não chegar à ofensa, mas para que os seus argumentos sejam em defesa da verdade, em defesa de um posicionamento de santidade, de um posicionamento de Deus naquela expressão verbal e não de ofensa pessoal. Esse que é o problema. Muitas vezes as pessoas penso que falar a verdade ao seu próximo é chegar ofendendo, é chegar lançando ofensas, é chegar lançando xingamentos. Não é você lutar de forma pessoal contra o teu próximo, mas é você ter uma firmeza com os teus argumentos em falar aquilo que deve ser dito, todavia sem ofender, sem ferir, sem machucar, sem levar para o lado. Pessoal, você não está para lutar com a carne, nós estamos aqui para lutar contra as hostes espirituais da maldade e contra o pecado. Como eu disse no outro dia numa pregação, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E essa deve ser o nosso posicionamento quando nós vamos falar a verdade para alguém. Eu devo me achegar a essa pessoa, amando-a, todavia odiando o pecado dela. E aí, só a partir do momento que eu entendo isso, eu vou conseguir ter sabedoria de Deus para conversar com aquela pessoa sem pecar
contra ela. Bom, não deis lugar ao diabo. Aqui é incrível que no momento que fala de nós deixarmos a mentira, eles colocam o diabo no meio. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. E não importa o tamanho da mentira, a partir do momento que eu menti, eu estou dando a chave da minha casa, eu estou dando a chave do meu casamento, eu estou dando a chave do meu ministério para Satanás, para ele fazer o que ele quiser. Afinal, foi ele mesmo o primeiro a mentir e a andar na mentira. Esse conselho também vale aos casamentos. Pessoas que escondem as coisas uns dos outros, pessoas que colocam aquela senhazinha no celular dizendo eu quero privacidade. Me poupe. Não existe privacidade quando a Bíblia diz bem assim, quando o homem se une à sua mulher, eles se tornam uma só carne. Não existe mais essas questões. Ali, na verdade, é um coração teimoso, rebelde, dizendo bem assim, eu quero ter espaço para pecar sem ninguém ver. Só que Deus tudo vê. Bom, e aqui em João capítulo 1, eu gosto dessa história, que fala sobre um dos homens que foi chamado a ver Jesus. E quando ele é chamado, a Bíblia vai dizer que ele diz bem assim, haveria pois de vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer ver? João capítulo 1, verso 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aquilo agradou a Jesus. Mesmo que Natanael não cresce naquilo que estava sendo dito por Felipe, ele foi sincero. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Perceba que ele falou a verdade sem ofender. Perceba que ele falou a verdade sem trazer um xingamento, sem trazer algo pejorativo às pessoas de Nazaré. Todavia ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Com uma verdade com um tom de curiosidade. Será que isso pode mesmo acontecer? Bom, e a Bíblia vai dizer que Jesus admira ele e diz aqui um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Jesus não se afasta dele porque ele foi sincero. Pelo contrário, Jesus olha para ele e diz, esse cara é diferente. Ele foi sincero, ele foi transparente. Me perdoe, mas esse é um tempo que a gente da paz do Senhor, a gente não, creio que você não faça isso, mas a gente cumprimenta uns aos outros e não consegue resolver nossos problemas. A gente congrega um ano na mesma congregação que outra pessoa, mas não consegue chegar para a pessoa e falar bem assim, ô fulano, por que você parece que não vai com a minha cara? Por que você não fala comigo? Às vezes pessoas que têm pastores e líderes que eles não chegam aos seus pastores para resolver as suas pendências e criam uma amargura diabólica no meio da igreja. O pastor que tem que ficar sabendo do assunto através do ouvido de um 13º que ouviu sobre aquela conversa. Aí o pastor não vai poder resolver porque foi uma conversa aleatória que chegou aos ouvidos dele e para resolver com aquela pessoa vai gerar uma grande confusão. Gente que diz que está andando na verdade, mas ama a mentira. E o problema não é só quando você ama a mentira, mas você mesmo gosta de se enganar. Essa palavra sobre Natanael e sobre a mentira é para nos fazer refletir. Que os seus relacionamentos e os meus relacionamentos não sejam falsos, mentirosos. Quem já conversou comigo pelo WhatsApp ou por qualquer meio vai perceber que às vezes eu sou bem direto no que eu falo. E eu sou sincero em te dizer, eu prefiro te pedir perdão, porque foi direto demais, porque talvez eu fui um pouquinho grosso na maneira de falar, falando a verdade, do que um dia ter que pedir perdão para Deus por ter mentido para você. Guarde essa palavra, irai-vos, mas não pequeis. Às vezes o ânimo para falar a verdade vai dar uma alterada, mas o mais importante ali é não pecar contra o teu próximo. Reflita um pouquinho, quais áreas a gente tem mentido? Às vezes você está chamando alguém de amigo e você não tem mais aquela pessoa como amigo. Às vezes você está tratando alguém bem quando o teu coração está guardando um monte de coisa contra aquela pessoa. Às vezes você sentou com alguém para falar contra outra pessoa, mas não chegou para aquela pessoa para resolver a pendência. Você está andando na mentira. Às vezes você desabafou sobre o teu esposo para alguém, meteu a lenha nele, mas não chegou, não sentou com seu esposo e falou, tem coisa a ser resolvido.
e eu quero tentar resolver. Bom, eu vou orar agora, orar para que Jesus nos ajude a abandonar todo comportamento, procedimento mentiroso. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiro eu peço que o Senhor nos perdoe, Senhor, se o nosso procedimento até aqui tem, Senhor, andado de mão dadas com a mentira. Se tratamos algum irmão com falsidade, com engano, eu te peço perdão, Jesus. É em nome de Jesus, mas também te peço que haja um espírito de ousadia sobre os que estão me ouvindo para praticar a verdade, viver a verdade e se apegar a ela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, não deixe que as raízes de amargura, de tristeza, de rancor, de todas essas coisas venham a perturbar o coração dessa pessoa, mas que a santificação do Senhor venha sobre nós, fazendo-nos santos como o Senhor é santo, Pai, e que possamos ser transparentes e sinceros, ó Deus, não para ofender, mas para defender um argumento, Senhor, sábio e vindo da face da palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quem andava na mentira, eu declaro, não andará mais. Quem amava o engano e a falsidade, eu também declaro, não andará mais no engano e na falsidade, porque nós tomaremos a partir de hoje um posicionamento de verdade em Tua presença, porque o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe.